Esse trabalho vai ser sobre a análise SPOC da empresa Semag. O grupo é eu, Thiago Valim, o Pedro Cirroncone e o Rafael Sato. A empresa organizada é a Semag, ela foi fundada em 1998 por dois irmãos, ambos formados em engenharia de produção. A atividade principal é a produção de máquinas de sorvete e usinagem. Ela é uma microempresa de acordo com o número de funcionários, que quer dizer que ela tem de 1 a 19 funcionários, e a classificação de tamanho de empresas vai principalmente pelo número de funcionários, pelo faturamento e pela produção. Na questão análise produto e serviço, ela vende produtos, mas a diferença é que os bens de produtos são tangíveis, podem ser estocados, a produção vai preceder o consumo, tem baixo nível de contato com a produção tem baixo nível de contato com o consumidor, pode ser transportável e ela tem uma qualidade evidente, enquanto os serviços são intangíveis, não podem ser estocados, a produção e o consumo são simultâneos, tem alto nível de contato com o consumidor, não pode ser transportável e é difícil de julgar a qualidade. Agora eu vou falar um pouco das quantidades fabricadas e da repetitividade, em que a Semag se enquadra. Essa nomenclatura ela é dividida em três áreas: unitária, pequenas séries e grandes séries. A Semag se encaixa em pequenas e médias séries, porque, porque representa uma produtividade ali média, que não é exagerada, né, dos produtos, mas também não chega a ser unitária, né? Então é uma produtividade ali que não é super escalada, mas também não é uma unidade a cada um longo período de tempo, né? Que na unitária podemos usar o exemplo de construção civil, de um prédio, por exemplo. É um baixo volume de produto, só que é um produto muito, né, complexo de se fazer, então demanda um longo período de tempo. Já na Semag é um produto complexo, são produtos complexos também, mas demanda um período menor de tempo. E na grandes séries podemos citar, por exemplo, a Coca-Cola, né, que é um produto relativamente simples de se fazer, por exemplo, uma lata de Coca-Cola, então ela é produzida em grande escala. Agora falando um pouco da estratégia competitiva, né? Estratégia competitiva é basicamente o plano que as empresas usam para se destacar no mercado, para se diferenciar dos seus concorrentes, né? Buscando sempre estar em vantagem ali, sempre à frente. E isso envolve otimização, minimização de custos e para justamente ter essa diferença, tanto em preço, tanto na entrega, na qualidade do produto. E aqui temos essa tabela, né, que cita os três tipos diferentes de estratégias competitivas. Temos a de liderança de custos, né, que são produtos rápidos, como eu havia dito, a lata de Coca-Cola. O benefício para o cliente é baixo, de certa forma. O custo para a empresa é baixo também por unidade, né? A margem de lucro é pequena, mas o que compensa é o volume de vendas, né? Que no caso citado aqui da lata de Coca-Cola, é um enorme volume, então a margem pequena de lucro é compensada por esse grande volume. Já na Semag, ela entra aqui em diferenciação, onde tanto o benefício para clientes, quanto o custo para a empresa, quanto a margem de lucro e o volume são de porte médio, né? Nenhum é exponencial, mas também nenhum é reduzido, muito reduzido, né? Diferente da focalização, em que o produto em si impacta bastante na vida do cliente. Já o custo dele para a empresa também é muito alto, a margem de lucro também acaba sendo alto, né? E essa margem de lucro alta compensa o baixo de volume de vendas, né? Isso se enquadra no exemplo que eu citei anteriormente, que fala que eu falei das construções civis. Bom, agora eu vou falar um pouco de volume x variedade, né? E qual é a relação entre esses dois? Para começar, vale citar que eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o volume, menor a variedade, e quanto maior a variedade, menor o volume. Agora, por que eles têm essa relação inversamente proporcional? Vale citar que quanto maior a variedade de produtos dentro de uma empresa, menor vai ser a padronização do processo de produção daqueles produtos, né? E com a menor padronização, o volume de produtos produzidos também vai ser bem menor, né? Pois a padronização de um processo de produção inteiro leva a uma agilidade muito maior, leva à produção de um volume muito maior de produtos, a uma eficácia muito maior. Então,
uma variedade grande pode acabar muitas vezes atrapalhando a empresa. Aqui eu trouxe alguns exemplos de produtos, né, que, que uma tornearia pode fazer, né, que no caso da, por exemplo, da Semag, que é a empresa que a gente trouxe, temos peças sob medida, eixos, buchas, pinos, engrenagens, é, peças para carros, né, automotivo, peças agrícolas e peças para construção civil. E aqui a gente pode citar como uma variedade média de, de uma variedade média de produtos, o que leva também ali a uma quantidade de volume média, né? Não é nem tão variado os produtos mas também não é focado em um produto só. Então tem um equilíbrio ali e isso faz com que a empresa rode muito bem, equilibrando esse quantidade de volume e variedade. Eu vou estar falando um pouco sobre o conceito de CIPOC. CIPOC é uma ferramenta de gestão de processos. Ele vai permitir visualizar desde o princípio até o fim da cadeia. Então, ele vai desde os dos fornecedores até os clientes. No CIPOC, cada letra tem um significado. S são os suppliers, que são os fornecedores, I, os inputs, que são os insumos, P, o process, que são os processos, o outputs, que são as saídas, e o C são os customers, que são os clientes. Para facilitar um pouco o entendimento sobre o CIPOC, a gente consegue fazer uma analogia do seguinte: suppliers eles quem oferece os insumos e são os insumos por si só. Process são que os processos que são utilizados com os insumos. O output que é a saída, é o resultado do processo. E os clientes são quem recebe o output. Esse é a nossa apresentação sobre o CIPOC da CIMAG, a visão geral. Só que a gente vai explicar um pouquinho melhor daqui para frente, separadamente. O que a gente fez, a gente perguntou para a CIMAG quais eram os principais fornecedores ou suppliers. Eles nos deram quatro nomes: Suprir, Illinox, Quadrimetais e Abeneto Metais. E já tem um entendimento melhor que a CIPOC, a gente entende que os inputs, insumos, é o que a gente recebe dos fornecedores. Aí a gente perguntou para eles quais eram os principais insumos que eles recebiam, e no caso era inox e o plástico, o policetal. Eles fizeram uma proporção mais ou menos de 90% inox, 5% plástico e os outros 5% materiais diversos. Eles nos apresentaram os três principais, que no caso era soldagem, torneamento e fresamento. Vale ressaltar que a gente não sabia muito bem o que era fresamento. E eles foram super receptivos, eles explicaram pra gente e mostraram as máquinas. E para quem não sabe também, fresamento é um processo de usinagem que visa retirar um pouco do material e fazer uma superfície como você desejar. Então, tipo, eu quero pegar uma placa de metal e remover o material para formar uma superfície redonda. Esse, no caso, é o fresamento. Push da CIMAG, as principais saídas da CIMAG são máquinas de sorvete softs, máquinas de produção de sorvete e peças em geral de usinagem. E, por final, os customers, que são os clientes, eles possuem uma diversificação um pouco maior. Então, eles trabalham tanto com grandes empresas, exemplo da Electrolux e da Polo Sul, como clientes individuais. Então, se eu quiser ir lá pedir para fazer uma soldagem de uma peça ou fresamento de uma peça, eles fazem. Então, são clientes em geral, pessoas comuns e grandes empresas. E como conclusão desse trabalho, a gente conseguiu entender, aprender e aprofundar os conceitos que a gente já tinha visto em aula. No caso, foi a classificação de empresa. Então, a gente conseguiu classificar o tamanho dela. No caso, a gente classificou só por funcionários, mas a gente poderia ter classificado pelo faturamento ou pela quantidade de produção. A gente aprendeu a classificar a estratégia competitiva que eles usam, a produção em si,
Então foi um trabalho bem didático que a gente gostou de fazer, realmente. Mas além disso, a segunda parte do trabalho foi o CIPOC. A gente já tinha uma noção, né, do que era o CIPOC com o trabalho, com o seminário da galera e os resumos que a gente já tinha feito. Mas fazer ele mesmo, realmente aplicar o CIPOC em uma empresa, foi bem divertido, a gente gostou de fazer. E o CIPOC, ele deu essa visão pra gente. Quando a gente entrou na empresa, a gente não tem noção do que eles produzem, né? A gente entra lá, é meio confuso. Quando você aplica o CIPOC, você entende quais são os fornecedores, quais são os materiais. No caso, a CIMAG utilizava um insumo bem enxuto, né? No caso, só inox e plástico. E alguns pouquíssimos materiais diversos. Então a gente entende qual que é o foco, né? Qual que é o escopo da CIMAG. E é isso. Muito obrigado, Tonin. Esse foi o nosso último trabalho. Foi um prazer. O senhor ajudou demais no nosso desenvolvimento. Foi isso. Muito obrigado. Agora eu vou deixar passando um vídeo para vocês na CIMAG.